Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um CalmaCast hoje com uma presença muito especial da pediatra Ana Carolina Jordão, pediatra das minhas filhas, da Tereza e da Teodora. E para mim é uma honra te ter aqui, Ana, muito obrigada, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo, assim, além de leve, descontraído, né? Como a gente costuma bater aqui, mas um bate-papo cheio de informação de qualidade, né? Hoje em dia a gente segue tantos perfis aí nas redes sociais, a gente vai absorvendo tanta informação e muitas delas, às vezes, a gente nem sabe se essa fonte é confiável, né? Então, eu tenho certeza, né, que a Ana, agora ela vai contar um pouquinho, mas a Ana é professora, então ela vai nos trazer, né, informações atualizadas, né, e com muito embasamento científico. Ana, microfone todo teu. Conta aí, então, pro pessoal primeiro, quem é a Ana Carolina? Então, prazer, então. Sou Ana Carolina, sou pediatra. Pediatra por vocação, né? Eu sempre digo que eu nasci para ser pediatra. Eu só fiz faculdade de medicina porque eu queria muito fazer pediatria, só por isso, eu sempre quis. Muito legal. E eu venho atuando agora, então, no consultório, eu dou aula na Universidade Católica, aula no pronto atendimento de pediatria, né? No atendimento dia. Faço muita sala de parto também, né? E estamos aí, estudando. Também sou aluna, terminando o mestrado. Muito bem. E antes da Ana ser pediatra, a Ana é a mãe da Antônia. A Ana é a mãe da Antônia. A Ana é filha. Filha. E a Ana é a mãe da Antônia. Muito bem. Ana, me diz uma coisa, quando a Antônia nasceu, né, o que mudou, assim, pra ti, em relação já à tua carreira, né, já à tua atuação com outras crianças, né, como é que foi isso aí? Mudou tudo, na verdade. Eu lembro direitinho, assim, quando a Antônia nasceu, eu estava conversando com uma colega, também pediatra, que tinha tido a bebê uns 3 dias antes. E aí, naquela loucura daqueles primeiros dias de puerpério, estresse, amamentação, aí eu peguei o celular e mandei para ela, eu digo, sou outra pediatra? E ela, Ana, eu também. Porque tem coisas que, por mais que a gente tenha empatia, né, e esse é o principal, né, ter empatia, tem coisas que só vivenciando. Nossa, não tem. Tem coisas que a gente não, antes de ser mãe, a gente não consegue ter dimensão do que é não dormir, por exemplo. Né? Eu lembro que eu pensava assim, eu digo, faço plantão, o bebê vai ser tranquilo. Chegava a fazer 48 horas de plantão. Pensei, vai ser fichinho. Só que não. Só que não. Um caos. E tu sabe que essa palavra que tu disseste, né, empatia, eu acho que ela é quase que um guarda-chuva, assim, para várias outras coisas, né? E quando a gente entra em consultórios de profissionais, né, que um dos pilares, por exemplo, é a empatia, que vai de encontro, vamos supor, com um atendimento humanizado, é que faz total a diferença, né? Porque uma coisa é o conhecimento técnico de qualidade, né? E outra coisa é uma escuta atenta, né? Além da medicina em si, entender aquela família, né? Entender as necessidades daquela família. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? E eu acho que não é à toa que é por isso que eu te escolhi como a pediatra das minhas filhas, né? Porque não é só ali, só medir a cabeça, só ver quantos quilos tá e quantos centímetros foi naquele mês, né? E sim Tem entender esse muita coisa. contexto. Exatamente, que maternar e paternar não tem nada descrito. Às vezes chega assim, as famílias chegam nos primeiros dias, né? E aí o pessoal chega com aquela cara assim, cansado. Eu digo assim, isso aí ninguém conta, né? Mas é que não dá pra contar, porque se contar, talvez o pessoal não tenha, né? Então a gente vai vivendo e cada caso é um caso, não tem como... Porque eu tive uma experiência, antes da gente chegar, né, no teu consultório, eu tinha tido uma experiência com outro profissional. E eu não conseguia nem sentar na cadeira, né? Ele praticamente mediu, pesou e eu já estava ali me dando uma receita de algumas coisas. Ele não me escutou nunca, né? Então, no momento em que eu pude sentar, respirar e dizer assim, tá difícil... Né? E aí tu nos escutou e perguntou, então ali que a gente começou então o nosso relacionamento, digamos assim, né? Que é isso, né? Não é só sobre quantas gotinhas de vitamina D que ela vai tomar, né? Se o cocô tá amarelo, tá marrom, sei lá, né? Mas tudo o que envolve a chegada de um bebê, né? Que muda totalmente a estrutura de uma família. Né? Exatamente. Porque a pediatria, né, Ana, eu acho que ela não é também um pouco de vocação, né? Com certeza. Porque eu acredito que lidar com mães, né, e pais, lá no nosso caso lá em casa, lidar às vezes mais com os pais.
Receber mais áudios de pai do que de mãe. É isso, assim, né? É de madrugada, é a foto, é o vídeo, e é uma mãe desesperada, é um pai preocupado, né? Então, assim, não se resume só àquele acompanhamento no consultório do bebê. Lidar com pais de primeira viagem, lidar com pais de um recém-nascido, lidar com pais de prematuro, né? É uma coisa muito complexa. Exatamente. Ainda conversava com uma residente sobre isso, que ela tá falando que é consultório, né? E eu até falei, eu digo, eu acho que tu tem bem perfil de consultório, mas é que tem que ter o perfil, né? Porque, claro, tem que gostar bastante, porque é uma demanda e é um trabalho que vai além do consultório sempre, né? Mas quando a gente gosta, eu sempre quis, né? Eu gosto de pediatria geral, nunca nem pensei em fazer nenhuma especialidade da pediatria, porque eu gosto de atender de tudo um pouco. Então, gosto de fazer desde a puericultura, gosto de atender a criança maior, gosto de ter a sala de parto, gosto de estar ali no pronto atendimento, sabe? Gosto de atender de tudo um pouco. Mas, claro que nesses primeiros anos de vida, principalmente ali até os 2 primeiros anos, tem muita demanda, porque é muita coisa. E é tudo muito novo. E mesmo quando é uma família que já tem um filho, cada filho é diferente. Então, não tem como querer que uma criança seja igual a outra. Não tem como, isso não existe. Né? Mesmo que as pessoas... por exemplo, tem muitas famílias lá que deram uma brecha grande assim para ter um segundo filho. Então, tem famílias que têm... fizeram 15 anos de uma filha, por exemplo, e estão com um bebê agora. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, parece que a gente esquece um monte de coisa. E hoje em dia tá tudo muito diferente. Nós éramos crianças diferentes das crianças que são hoje. Né? Então, é outra demanda, né? Para todo mundo, para as famílias, para a gente também, que tem que estar sempre se atualizando. Coisas que a gente não viu durante a academia, né? Tem muita coisa que eu não aprendi durante a minha residência pediátrica, que eu fui aprender e fui procurar depois, né? Porque são as demandas que a gente... Que vem conforme o dia a dia de um consultório, né? Perfeito. Ana, agora já pensando assim na questão da preparação para a chegada de um bebê, né? Na conversa que eu tive com a Gabi Doula, né? A gente estava falando que a informação, na verdade, é o item mais importante do enxoval. Né? Exatamente. E buscar a pediatra, né? Antes do parto, obviamente, durante a gestação também faz parte dessa preparação, né? Dessa informação. Como escolher, né? Esse profissional. E tem um monte de mães, né? E gestantes que nos acompanham aqui. Dá uma dica, assim. O que tu acha que é importante, né? Quando a pessoa vai escolher o pediatra, né? A pediatra, durante a gestação ainda, quando aquela mãe não sabe de nada, aquela mãe de primeira viagem que está ainda meio perdida, né? O que é legal ela prestar atenção, assim, antes de escolher? Na verdade, claro, quando a gente pensa no parto, tem muita coisa antes, né? E o que acontece? A gente vem de uma cultura onde até a criança nascer, a criança é ignorada, né? E aí, quando a criança nasce, a mãe é ignorada. Né? Então, saber. Exatamente. Então, das principais coisas enfim, de procurar um profissional que tu sabe que vai ter empatia, né? Só que o que acontece? A maioria das pessoas nem tem acesso a isso, porque infelizmente a gente vem dessa cultura, como eu falei, né? Que não é importante, tipo... O pediatra ele precisa estar dentro da sala de parto e isso é protocolo de muitos anos, né? Mas ainda assim, quando a gente tem os casos particulares, por exemplo, porque no SUS isso é muito bem consolidado há muito tempo. Todo parto no SUS vai ter sempre pediatra. Não que não vai ter no particular, vai ter igual, né? Mas como a gente vem da questão do parto humanizado, a gente vem das questões de hospitais amigo da criança, que tem os cuidados diferenciados, né? Principalmente na questão de dar um acolhimento maior para a família, ajudar na questão da amamentação. Então, aonde a gente tem o SUS, a impressão que eu tenho é que é muito mais tranquilo de que as coisas vão funcionar do que às vezes no particular. Porque ali tem protocolo e todo mundo segue. Por mais que uma ou outra coisa, algum hospital talvez não esteja tão atualizado, por exemplo, né? Isso pensando nas cidades diversas, enfim, aqui nós temos 2 hospitais universitários, né? Então é um pouco mais tranquilo. Mas quando é particular... tem muitas mães que chegam no final da gestação e não sabem que precisam procurar um pediatra. E muitas vezes quem escolhe o pediatra é o obstetra. A venda casada. Exatamente, sabe? Claro que às vezes é aquele profissional que... daqui a pouco é o pediatra que se dá bem, tipo... e o obstetra se sente à vontade de trabalhar com aquele profissional. Quando a gente
tá pensando num parto humanizado, né? Num parto natural, por exemplo, que não é todo mundo que é acostumado, não é todo mundo que gosta, até porque a gente vem de muito tempo naquela coisa de só cesárea. Pelotas tinha uma briga imensa, assim, sabe? Porque eu lembro, quando eu era aluna ainda, eu lembro de ir em um evento, e eu lembro de um professor falando que eles fizeram uma pesquisa e que de tal a tal dia da semana o número de cesárea aumentava tanto por cento na cidade de Pelotas. Tipo, era surreal, assim. Então, é a questão... o parto humanizado que a gente fala, né? semana não tinha cesárea, né? Exatamente. Então, tinha sempre uma faixa etária, os dias ali especiais, né? Então, faz pouco tempo que o parto natural voltou a ser natural, por exemplo, né? E aí, nem todo profissional parece que está acostumado com isso, né? Então, cesárea é mais fácil. Vai ali, agenda, resolve. Nasceu, já pega a criança, já leva para dar banho e deu. Se vire depois, sabe? Então, ainda é muito assim, as pessoas não se atualizaram ainda, né? Então, por isso que eu digo, quando é no SUS é muito mais tranquilo. Por mais que a pessoa não tenha essa preparação de ter que procurar um pediatra, aquela coisa toda, porque vai seguir o que a rede oferece. Mas, no particular, muitas vezes as mães chegam sem saber. Não é todo mundo que sabe que precisa procurar um obstetra. Tipo, acontece seguidamente, de daqui a pouco alguém ligar, dizendo que tem alguém ganhando em tal hospital e precisa de um pediatra. Como assim? Tipo, aí tu pergunta semanas, aí a gente fica pensando, deve ser um prematuro, então não deu tempo. Não, 38 semanas, 40 semanas. E o obstetra não pediu para a paciente procurar um pediatra, por exemplo. Nem quis saber quem era. Exatamente, sabe? Então, é muito complicado. E aí, é um momento que tu mais precisa ser acolhido, né? É um momento que a gente está ali... como é que eu posso dizer? Tipo... Perdi a palavra agora. Tá... Vulnerável, exatamente. E é a hora que tu mais precisa de aconchego, de ter os profissionais que tu escolheu, de ter profissionais que sigam o que tu tá esperando. E aí, acontece isso, sabe? Tipo, vem uma pessoa que tu não sabe quem é, um pediatra que tu nunca viu... E aí, daqui a pouco, o momento que tu era pra estar ali com teu bebê, tu fica ali sozinha, e aí tu não sabe nem onde anda. Exatamente, e já aconteceu, assim, eu lembro de um caso especial, até o meu bebezinho vai fazer 1 ano já agora em novembro, dia 30 de novembro, o bebê vai fazer. E eu lembro do dia que a gente fez o parto, foi uma cesárea, enfim, tipo, a mãe optou por fazer cesárea, e é isso, não importa, a via de parto, né, tem que ser humanizado de qualquer jeito. E aí o bebê nasceu, tipo, a gente organizou direitinho, fez consulta pediátrica de pré-natal, eu conversei com a mãe, perguntei qual era a via de parto, enfim, mas a gente organizou para que nascesse, então, o mais perto possível da data, quando entrasse trabalho de parto, ela ia fazer cesárea, foi combinado. E aí o bebê nasceu super bem. Nasceu, imediatamente coloquei em contato pele a pele, né? Ficou mamando, então ficou ali horas com a mãe. Aí eu expliquei para os pais, olha, o bebê tá bem, vai ficar aqui com vocês, os procedimentos que são necessários a gente vai fazer depois, quando a mãe descer, o bebê vai ficar o tempo todo junto com vocês. E aí depois, no quarto, a mãe estava contando, né, que foi a segunda experiência que ela teve de parto, né? A primeira tinha sido há 12 anos atrás, então foi uma experiência totalmente diferente. Então, tipo, a bebê nasceu, a bebê não ficou com ela. E aí, ela lembrou que quando ela estava na sala de observação, junto com o bebê dela, tinha uma outra mãe. E que a mãe estava muito nervosa. Tava sem bebê. Porque estava sem um bebê e não sabia o que estava acontecendo. E aí, por algum motivo, acho que o pai tinha descido, por algum motivo, acho que ele tinha descido comigo para pegar alguma coisa, não lembro agora. E daí a gente comentou, o bebê estava lá embaixo fazendo foto. Tipo, o pediatra levou o bebê, porque tinha que dar banho, sendo que desde 2017, no protocolo de reanimação neonatal, diz que não é interessante dar banho, a gente tem que esperar no mínimo 6 horas, até porque não tem como sair sujo dentro da barriga, né? Tem um caso especial que a gente precisa dar banho, mas do contrário, se espera no mínimo 6 horas, de preferência 24 horas para dar banho, né? Mas as crianças ainda, em vez de ficar 1 hora com a mãe, né? Naquela hora de ouro, amamentando, e mesmo que não a mãe tendo contato, as crianças ficam 1 hora no banho, ou 1 hora lá, todo mundo tirando foto e a mãe lá, coitada. Por isso que eu falo dessa questão, né? Então, antes de nascer, o bebê é ignorado. Aí, nasceu o bebê, a mãe passa a ser ignorada. Ana, sabe que eu tava falando sobre esses protocolos, assim, né? E eu fiquei pensando que na primeira gestação da Tereza, né? Eu não sabia, isso pra mim era totalmente desconhecido, eu não sabia de nada disso, né? Tem que dar banho, não tem que dar banho, colírio, não tem que botar, clampeamento tardio do cordão, nada disso.
tudo isso pra mim era totalmente desconhecido. E aí eu fui estudar, né? Eu fui entender como é que era, como é que não era, na construção do plano de parto, né? Quais eram os cuidados que eu queria que tivessem com a Tereza e tal. E aí eu me deparei com esse mundo completamente diferente dos filhos das minhas amigas, por exemplo, dos filhos das minhas primas, que o bebê nascia de cesárea, obviamente, né? O pai já levava direitinho pro banho, já mostrava aqui no vidro pra toda a família pra tirarem foto e coisa, e dali a mãe só ia ter o bebê quando chegasse no quarto e olha lá, sei lá quantas horas depois, né? E eu queria que tu falasse exatamente um pouco mais sobre isso, assim, que eu acho que muitas das mulheres ainda não sabem, né, o que é indicado hoje em dia, né, do banho, né? Pra mim, assim, o melhor cheiro do mundo é o cheiro de Vernix, né? A Tereza, então, assim, era um cheiro doce. A Teodora já era diferente, assim, mas a Tereza, eu sinto o cheiro até hoje, assim, sabe? Muito característico de algo que eu nunca, sei lá o que era aquilo, né? Bota colírio, não bota colírio, tem que pesar, não tem que pesar, tem que medir, não tem que medir, né? Esses protocolos, assim, o que é indicado hoje, né? Então, nos conta essa informação para as mulheres que não sabem, assim. Então, assim, o que é o principal, né? Então, o bebê nasceu, né? E aí a gente precisa ter esse profissional que vai estar ali atento. Por isso que eu falo novamente da questão do SUS. No SUS, isso sempre vai acontecer com protocolo. Então, no SUS, não preciso me preocupar. É interessante. Já tá, entendeu? Já tá que tem que ficar em contato pele a pele, tá? Porque é protocolo e a gente segue, e nós seguimos os protocolos, né? Mas então, a primeira coisa, o bebê nasceu, eu preciso saber se o bebê tá bem. Então, o bebê chorou, o bebê tá com tônus, né? O bebê tá coradinho, tá bem, posso deixar em contato pele a pele e posso fazer o clampeamento tardio. O que é o clampeamento tardio? É deixar que o bebê fique ligado no cordão umbilical entre pelo menos 1 a 3 minutos, né? Por que isso é importante? Para que passe mais o sangue, né, esse sangue da placenta para o bebê e que evite chances de anemia. Então, nós já tivemos vários protocolos de iniciar tratamento para anemia conforme essa questão. Então, teve uma época que a gente iniciava, por exemplo, o ferro a partir de 6 meses. Aí depois teve uma época que mudou, daí agora mudou de novo. Então, desde a última mudança, se o bebê nasceu bem e não precisou fazer o clampeamento precoce e a mãe não teve anemia, e, enfim, a criança não é prematura, não é baixo peso, eu consigo iniciar um ferro, por exemplo, com 6 meses. Mas quando tem um clampeamento precoce, e é uma coisa que acontece frequentemente, às vezes as famílias podem não ficar sabendo, nesse caso de ser um parto particular, aquela coisa toda, sem os cuidados, a chance da criança fazer anemia é muito grande. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Então, por exemplo, quando eu estou com os meus alunos fazendo parto no SUS e por algum momento o bebê não nasceu bem, por exemplo, agora aconteceu esses dias, a gente foi para um parto de fato que era de urgência, né? E aí o bebê nasceu bem, a gente precisou clampear. E aí eu sempre lembro aos residentes, lembrem de anotar que foi clampeamento precoce, porque o profissional que vai atender esse bebê na UBS precisa saber que com 3 meses de vida essa criança precisa iniciar o ferro. Então isso é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Então, nasceu bem, a criança está viável, então está chorando, tá respirando, tá com tônus, consigo deixar em contato pele a pele, para promover o que a gente chama de hora de ouro, né? Que é para ficar em contato, não necessariamente que a criança vai mamar, porque nem toda criança mama, às vezes está cansadinha, a gente coloca, não pega, mas aquele contato é muito importante, né? É ali que a gente vai começar a organizar principalmente a questão da amamentação, que é o que a gente gostaria para todas as mães, né? Para todos os binômios, né? Mãe e bebê. Então, nasceu bem, a gente consegue fazer um clampeamento tardio e deixar o bebê em contato pele a pele. O contato pele a pele, né? Pelo menos 1 hora. E isso é protocolo, pelo menos 1 hora. Clampeamento oportuno é protocolo. Contato pele a pele, 1 hora é protocolo. Banho também é protocolo. Então, banho a partir de 6 horas, né? Mas de preferência 24 horas. Então, de 6 a 24 horas é o interessante. Por quê? Porque aquele sebinho que a criança nasce não é sujeira, né? E é óbvio pensar, né? Como é que vai sair sujo dentro da barriga, né? A gente passou anos dando banho nas crianças, né? Mas hoje em dia, de fato, faz todo o sentido. E é proteção. E quem tem o seu bebê com Vernix, né? Observa que daqui a pouco não tem mais. Por quê? Porque absorve, entendeu? E aquilo ali é hidratação, é muito importante. A Dodó nasceu branquinha. Camada grossa, assim, de Vernix. E daqui a pouquinho a gente vê que não tem mais. Mas isso é muito importante. Por que é tão importante o contato pele a pele? O contato pele a pele é importante porque quando a criança fica ali em contato com a mãe, ou daqui a pouco a mãe não está bem. Por exemplo, aconteceu com o parto que eu fiz anteontem.
A mãe se sentiu mal durante a cesárea, começou a vomitar e aí não consegui mais deixar o bebê ali em contato com a mãe. Aí eu passei o contato pele a pele com o pai, pedi pro pai tirar a camisa, colocar um avental e ficar com contato com o bebê. Por quê? Porque aquele contato que a criança tem com o calor, né, dos seus familiares, aquilo é importante para manter a frequência cardíaca, a frequência respiratória, temperatura, tudo isso é muito importante para manter o bebê, para manter a saúde do bebê. Então, por isso que a gente fala no contato pele a pele. Não é só o colocar a criança ali. Tem um motivo para isso. Claro. A gente precisa estabilizar o bebê. Então, o bebê saiu de um ambiente que era propício para ele, para sair para o meio externo. Então, eu deixando em contato pele a pele, eu consigo manter o bebê. E temperatura é muito importante para bebê. Né? A gente precisa cuidar muito. Imagina como se fazia antigamente, né, antes de ter esses protocolos e como alguns lugares ainda fazem. Então, o bebê, em vez de ficar ali no contato quentinho, o bebê vai para um banho. E aí, ficar 1 hora tomando banho, passando sabão. Imagina, sabão é uma coisa. A criança recém saiu da barriga, aí vai receber sabonete, tipo, é uma coisa agressiva, vai tirar toda a hidratação da pele. Se a gente parar para pensar, não faz sentido. E tudo isso está escrito, entendeu? Tudo isso tem protocolo direitinho. A gente não tira da nossa cabeça, por exemplo. Claro. Né? Pelo menos a cada 4 anos, a gente tem uma revisão, né? E a gente recebe os protocolos de reanimação neonatal. E ali organiza direitinho. Qual é a criança que pode ficar em contato, qual é a criança que não pode ficar, quais são os riscos, como é que a gente tem que fazer o atendimento, e isso a gente vai se atualizando. Tem curso para isso, então a Sociedade Brasileira de Pediatria promove cursos de reanimação neonatal. Então, quem faz sala de parto faz curso de reanimação neonatal. Então, eu, por exemplo, a cada 2 anos eu faço curso. Né? O último curso que eu fiz foi em Porto Alegre, então fui para Porto Alegre, a gente foi praticamente um cursinho particular, assim, porque a gente imaginou que fossem ter vários profissionais, porque fazia muito tempo que não tinha protocolo novo, e éramos 8 profissionais só, de todo o estado. Mas quem estava ali aproveitou, sabe? Porque é isso, são diretrizes novas, então tem coisas que a gente fazia antes que agora a gente conseguiu mudar, entendeu? Para ser mais rápido, para atender. Então, se naquele teu hospital tem tal material, tu consegue fazer aquilo mais rápido, por exemplo, na questão de intubação mudou alguma coisa, mas aí para isso a gente precisa se atualizar, ler protocolo, fazer o curso, né? Então tem uma preparação para a gente fazer esse atendimento da maneira mais adequada possível também. Perfeito. Mas o básico é isso, entendeu? Então o resto é todo depois. Essa primeira hora é importante, isso é protocolo. Pesar, medir e as outras coisas a gente consegue fazer depois. E aí vem a vitamina K, que é importante para evitar o sangramento do bebê. Vem a questão do colírio, que a gente faz para evitar conjuntivite por gonococo. Vem a vacina da hepatite B, porque a gente vai ter contato com material perfuro-cortante. E a vacina da BCG. Mas isso a gente consegue fazer depois. O importante, na primeira hora, é a gente promover essa... Pele a pele. Exatamente. Muito. Eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu vou já abrir aqui, que eu botei a caixinha de perguntas, que tem uma que eu achei muito boa. Porque é um pouco parecido com isso que a gente estava falando do que vai mudando, né? E, por exemplo, a gente escuta, mas na época que eu tive os meus filhos, das pessoas mais velhas, né? Gosto muito de dizer que ninguém morreu, né? Então, onde é que tá aqui? Aqui, ó. O que é mais difícil lidar com as crianças, pais, mães ou conselhos de avós? Eu achei bem boa essa. Conselhos de avós. Não, mas eu adoro as vozes lá no consultório. Eu sempre falo que eu adoro as vozes no consultório. Mas é que mudou tudo, né? Tudo muda, né? Então, todo mundo tem que se atualizar. Então, por exemplo, a consulta que eu mais gosto que as avós participem é da consulta de introdução alimentar. Mas eu já aviso antes. Olha, já vai conversando que vai ser um choque. Porque mudou tudo. Muito. Mas por que mudou tudo? Porque nós somos uma geração de adultos que se alimenta muito mal. Nós somos uma geração de adultos que está infartando com 30 e poucos anos e vindo a falecer. É uma geração de adultos que tem diabetes, que tem colesterol alto. E aí, por que mudou? Porque alguém estudou e fez um protocolo. Existe pesquisa. Exatamente. Então, não é nada da nossa cabeça. Eu sempre explico, eu não tirei nada da minha cabeça aqui. Alguém estudou e aí mostrou que hoje isso é importante. Então, por exemplo, a questão da introdução alimentar hoje, que mudou muita coisa. Nossa, mudou drasticamente. Por quê? Porque fizeram estudos que mostraram que quem tem, por exemplo, problemas crônicos, né? Pressão alta, diabetes e colesterol alto, isso tem a ver com os primeiros 1000 dias.
de alimentação. Então, a alimentação, né, os 9 meses ali de gestação. Então, a alimentação da gestante, mais a alimentação do primeiro ano, mais a alimentação do segundo ano do bebê, da criança, aquilo ali é importante para eu predizer a saúde daquele adulto. Perfeito. Então, eu sempre falo, o teu filho tá aqui, ele é minha responsabilidade, entendeu? Tipo, eu sou bem chata, assim. O pessoal já conhece. Sou bem chata na introdução alimentar. Mas eu fui uma criança que come muito mal. Eu aprendi a comer um pouquinho melhor quando eu estava na faculdade, quando eu passei na endocrinologia, porque eu me apavorei com os casos de diabetes e enfim, com a repercussão disso. Sim. E me alimentei melhor ainda com a introdução alimentar da Antônia. Da Antônia. Exatamente. Mas é isso. A gente precisa dar exemplo. Eu queria que ela fosse muito mais saudável e hoje ela é. Ela é uma criança que, graças a Deus, come tudo. Apesar de ser maior hoje, já comer doce, comer outras coisas, ela aprendeu. A gente conseguiu consolidar uma alimentação saudável. E isso é extremamente importante para o que ela vai ser no futuro. Né? Para evitar problemas que já são... que já tem na família, por exemplo. Então, na família, tem vários casos de pressão alta, diabetes, colesterol. Poxa, então vou cuidar mais dessa criança, sabe? Vamos cuidar um pouquinho, vamos caprichar na alimentação. Claro. Não é fácil, porque não é fácil. A gente imagina, a gente mora em Pelotas. Pelotas, o luxo de Pelotas é lanche, entendeu? Pelotas é conhecido, acho que mundialmente, pelos lanches. Verdade. De fato, são maravilhosos, né? Mas a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, né? Porque a saúde daquela criança lá no futuro. E o doce, né? O doce também. Não, lá em casa a gente tá já num desafio, assim, né? A TT com 2 anos e 2 meses, né? Ela e o Leandro come muito doce. Eu como bastante também. Assim, não comia na gestação, passei a ter restrição da diabetes. Depois que a Dodó nasceu, passei a comer mais, enfim. E a Tereza olha, às vezes, a gente comendo, né? E diz assim, é doce? Ela de adulto, né? Tipo assim, eu sei que eu não posso comer. Aí, às vezes, a gente compra pra ela os docinhos, né? De criança, sem açúcar, enfim. Aí ela, esse é de criança, pode? Mas assim, aquilo pra ela... Aí, tipo assim, é uma coisa do desejo misturado com a curiosidade, sabe? E ao mesmo tempo ela sabe que ela não pode, mas é um desafio gigantesco. É difícil. Gigantesco. Eu contei o caso, não sei se te contar, eu acho, o caso da rapadurinha. Contou? Vou contar rapidinho, esse foi muito bom. Eu tinha comido uma rapadurinha de leite. Acho que foi na semana que a Teodora nasceu, não me lembro, né? E aí deixei em cima, assim, da bandeja que tem na sala, as outras rapadurinhas, o saco. E aí e eu tava fazendo outra coisa e o Leandro também escutou, daqui a pouco escutou um barulho de plástico, foi na sala, a Tereza com a rapadurinha na mão, assim, e lambendo e olhando pra ele. E ele, Tereza, não! E ela, mais que ligeiro, quebrou, botou toda na boca. Bom! Doce! Então, assim, ela não come, mas ela teve esse primeiro contato. E depois a gente deu risada, porque, assim, né? E aí ela tava provando, a hora que ele chegou, ele se assustou e ela, colocou metade na boca, nem conseguia comer direito, né? Mas, assim, tem essa questão, né? De ter contato e aí, de repente, a questão do exemplo, né? Exatamente, porque é inevitável, né? Por exemplo, a minha filha nasceu na pandemia, ela pegou bem a pandemia. Então, com a pandemia eu consegui, foi um pouquinho mais fácil. Mas, por exemplo, hoje em dia é difícil, a gente vai ter uma festinha, vai ter uma outra coisa, mas a criança ter contato, eventualmente, é uma coisa, é diferente do oferecer para a criança o tempo todo. Claro, todo dia, né? Exatamente, é totalmente diferente. Então, em casa a gente procura não ter. Eu sempre fui uma formiga também, e eu tenho paladar muito infantil. Então, eu sou da geração traquinas. É uma todinho. Chips, todinho. Nossa, todinho de caixa. Nossa, a Antônia foi provar todinho e... com 4 anos. Nem pensar que eu ia dar pra ela aquela coisa que eu gostava tanto. Imagina, horrível aquilo. Não, Danoninho, né? Danoninho é uma coisa que a gente... Eu comi muito Danoninho, né? Mas é porque valia por um bifinho. Entendeu? E agora vai dizer que não pode dar o Danoninho. Exatamente. Mas por que não pode comer o Danoninho? Tá, mas por que vai comer o Danoninho? Ou o suco de gelatina. Eu lembro de, pelo menos, isso aí... A minha pediatra foi muito boa, graças a Deus. Eu era uma criança enjoada, mas a minha pediatra era maravilhosa. E tanto que, da minha família... Sabe que eu sou uma das poucas da minha família que não tem pressão alta. Então, tipo, fez a diferença. Eu era enjoada, tipo, eu tinha uma alimentação um pouquinho mais restritiva, então eu era criança que comia arroz, feijão e carne, né? Mas muita coisa minha mãe conseguiu cuidar de não me dar, enfim, tipo, coisa gordura, tipo, essas coisas industrializadas foi consumir depois. E hoje eu vejo a diferença, porque na nossa família quase todo mundo tem pressão alta. E a maioria dos meus primos começa a ter pressão alta com 20 e poucos anos. Eu tô com o pé nos 40 e eu tô... Escapando. Exatamente, então faz a diferença, né?
E aí, eu falo, às vezes, no consultório, eu digo, olha, eu comi essas coisas quando a Antônia era pequena, mas eu comi escondida. Mas aí chega uma hora que fica tão chato comer escondido, que eles ficam tão espertos como a rapadurinha, que daí não vou mais comer esse negócio. Aí eu deixo pra comer essas coisas no carro. Então, se eu tô com muita vontade, eventualmente, por exemplo, teve um dia que eu tava com... Eu fui numa fruteira e eu vi a bendita da traquinas de morango. Essa foi a melhor coisa. Mas eu comi comi um pacote, eu comi dentro do carro, ela nem viu, nem sabe que é esse negócio bom. Porque o exemplo é tudo, né? Exatamente, não adianta. E a questão da introdução alimentar em si, né? Antes era tudo amassadinho, tudo papinha, né? E hoje em dia a gente já tem estudos, né? Exatamente. Que comprovam que não é a melhor opção, né? E aí, de novo, de repente, vem as vozes, né? Que absurdo essa coisa que agora dão tudo inteiro para as crianças, né? Mas aí, como a gente observa... Hoje eu tava falando ainda com um casal, né? Que tem uma geração aí que eles são... Que os bebês são muito pra frente, assim, né? E aí, mesmo que tu queira, às vezes, dar na colher, eles não aceitam. E daí, hoje a gente já tava pensando, eu digo, quanto adulto que hoje não come... Porque provavelmente foi essa criança que não queria comida esmagada. Porque se a gente parar pra pensar, que meleca... Tudo esmagado e tudo misturado. Então, o arroz, o feijão, a abóbora, aquela paçoca não tem gosto de nada, né? Nada. Muitos não queriam comer, só que daí era aquela criança enjoada que não queria comer, mas na verdade, coitada, ela queria comer daqui a pouco de outra maneira. Porque hoje a gente observa, então, por exemplo... É mais fácil, às vezes, fazer o misto. Então, algumas coisas tu dá em pedaço, mas não é só dar em pedaço, né? Que nem eu sempre explico, não é só cortar em pedaço, não. Tem aplicativo, tem o Instagram, tem os cortes corretos. O que é duro eu preciso deixar macio para evitar risco de engasgo. Olhem o vídeo de gag, olhem o vídeo, não sei o quê. A gente sempre conversa muito sobre isso. Não é só cortar. Mas qual é a questão? A questão é a interação que a criança vai ter com o alimento. Porque é diferente eu parar na frente da criança e ficar ali, tocando comida. Ou a criança sentar do meu lado, me ver comer, olhar a comida dela e tentar fazer a mesma coisa. É totalmente diferente. A interação que tu tem. E aí, o que a gente observa hoje com os bebês, né? E assim, tipo, é 6 meses, tu tenta oferecer e eles não querem. Porque eles querem comer sozinhos, porque eles são independentes. Então, é isso. Daqui a pouco, hoje, muito adulto seletivo... Foi essa criança que daqui a pouco, se eu tivesse oferecido de outra maneira, teria aceitado. E tem também muito, eu vejo, dos gosto pessoal do pai, da mãe, né? Eu vou dar um exemplo lá de casa. Eu não gosto de abacate. Eu não como abacate. Mas eu compro a Tereza e ofereço pra ela, né? Mas existe muito isso, assim, da casa que não consome tal alimento, não oferece. Eu fui uma criança assim. Né? A minha mãe, por exemplo, não comia salada, quase nada, entendeu? Tinha batata, às vezes salada de batata, de maionese, mas assim, alface, tomate, não. Eu só fui aprender a comer salada quando fui pra faculdade, morei em Caxias, né? Tive contato com outras pessoas que comiam muito, né? E aí, quando eu voltei pra casa, eu ensinei a mãe a comer salada, né? Então, foi o caminho inverso. Mas até hoje, às vezes, sei lá, a Tereza come hoje de tudo, né? Tudo. A mãe, às vezes, olha... ela vai comer isso aí, tipo, coisas que a minha mãe não gosta. Exatamente. E não oferecia pra ti. Por quê? Porque tu não gosta, né? E às vezes eu posso não gostar, mas ela come porque eu vou oferecer pra ela, né? Então tem vários alimentos, assim. E a Tereza hoje come de tudo. Né? Ela pede, isso é cebola? Come cebola, né? Aí daqui a pouco, assim, tipo, uma comida Xangai, que é extremamente forte, isso aqui, ela... provar, que ela quer provar, né? Então, assim, é aquela criança que a gente luta bastante pra ela não ter o paladar só do arroz, feijão e batata, sei lá, né? E carne só desse trivial, assim. E sim que ela explore outros sabores, né? Exatamente. Porque é isso, ser pai e mãe não é fácil. Né? E de então, duas também não. Exatamente. Então, a gente tá trabalhando, mas tem que correr para passar na fruteira, para passar na feira, tem que comprar as coisas. Então, eu falo, pega uma coisa de cada, mesmo que tu não coma. Por exemplo, tem famílias que... Porque é isso, é uma geração que come muito mal. Então, por exemplo, eu tenho uma família que naquela casa ninguém gosta de tomate. Ele mas compra um tomate só. E oferece tomate só. Outra família, por exemplo, a gente não come fruta. Eu só come tal e tal, o pai só come tal e tal. Cada um só come 2. Mas a gente compra outras para criança, entendeu? Então, é isso. Eu sempre mexo, tipo, hoje eu como alface e até acho gostoso, porque eu ensinei a Antônia a comer. Mas foi todo um exercício, entendeu? Porque eu queria muito que ela comesse saudável. Então, eu lembro que, eu nunca esqueço, assim, um dia eu tava voltando lá
de um camping. E aí tinha uma feirinha, então tudo que eu via de diferente eu queria comprar pra Antônia. E daí eu vi aquelas flores, aquele verdejo assim bonito, eu digo, nossa, o que é isso? E a moça falou, mostarda. Eu digo, nossa, nunca comi mostarda. Como é que faz? Aí a senhora me ensinou, faz, sei lá, um refogadinho, não sei o quê. Nunca tinha comido, imagina. Aí eu levei a mostarda para casa, fiz a mostarda, provamos, eu e a Antônia. Então, é esse exercício, né, que a gente tem que fazer. Perfeito. Então, eu era seletiva para muita coisa, mas se eu quero que o meu filho se alimente bem, então eu vou lá e compro. Hoje eu como muito melhor. Eu sou. Por isso que eu digo, a gente muda muito, né? E a gente consegue mudar para melhor depois. Que bom. Porque, exatamente. Então, o exercício de, a fruteira de vó, que nem eu falo, tem que ser fruteira de vó, que a gente fica na mesa, que a gente fica olhando, porque senão fica guardado na geladeira, a gente não vê. Então, eu vejo a fruta, eu não comia quase fruta antes, mas aí eu vejo a fruta, daí eu como, e a Antônia, já quer comer. Perfeito. É diferente. Por exemplo, tem frutas que são muito restritas de determinada estação. Então, a criança vai ver... tão pouco tempo que essa criança não lembra. Então, por exemplo, esse ano eu comprei goiaba, mas todo ano eu compro goiaba. Todo ano ela come goiaba. Mas todo ano acho que ela esquece que ela gosta da goiaba. Aí ela é assim, mamãe, eu gosto disso. Eu digo, tu gosta. Aí pronto, ela foi lá, mas ela me viu comendo, e eu comendo com boa vontade. Aí pronto, ela foi lá e quis provar. Então é isso, é o exercício. E mesmo assim vão ter as preferidas, né? E tá exatamente. Tudo certo, né? E não tá, ninguém é obrigado a comer e a gostar de tudo. Mas eu preciso primeiro fazer esse exercício, né? Não é assim, ofereci uma vez, não gostou, não vou oferecer mais. Isso é uma coisa legal da introdução alimentar, né? Às vezes a criança com 8 meses, ela não gosta de tal coisa. Gente, não tem ainda, né? Nesse início, são muito mais conhecendo, e aí daqui a pouco assim, numa semana toda tu ofereceu, não comeu, na outra semana vai comer. Exatamente. E na outra talvez não come de novo, e não é algo linear, né? Não, preciso oferecer diversas vezes. Eu falo, tem livros que falam 8 vezes, tem livros que falam 13 vezes, então tem que oferecer. E de diferentes formas. Exatamente. Às vezes a criança veio comendo bem, aí parou de comer. Vamos tentar mudar. Agora eu lembrei de um caso de uma pacientinha que ela vinha comendo super bem, daí começou na escolinha todo mundo come mal. E aí começou a conhecer bolachinha, não queria mais comer. Só que ela ama churrasquinho de palito. Eu digo, então, vamos usar o churrasquinho de palito. Então, vamos fazer tudo em churrasquinho agora. Vamos botar legume no palitinho. Perfeito. Vamos fazer a carne no palitinho. Vamos fazer fruta no palitinho. Vamos fazer o churrasquinho que ela gosta, entendeu? Então, vamos variar, vamos deixar mais lúdico. Ela gosta, sei lá, ela ou ele gostam de brincar de comidinha, né? Vamos botar a comida de verdade no pratinho, na panelinha. A Tereza adora. Exatamente. É diferente. Aí daqui a pouco ali eles provam. Ela quer e pede pra botar dentro da panelinha de brinquedo. Pronto, ali dá vontade de comer. Às vezes no outro prato de gente que não dá vontade. Exatamente, entendeu? Ótimo. Ana, vou abrindo aqui, tem um monte de... Além de ter perguntas, tem recados também, tá? Tem uma que diz assim, se toda médica ou médico fosse igual a doutora Ana. Maravilhosa. Tem outra que diz assim, é o anjo das nossas vidas também. Temos um carinho enorme por ela, tá? Aqui são 2 recadinhos. Aqui fala, vamos lá. Qual a melhor opção de pronto atendimento na cidade? Eu posso até responder essa. E assim, tem vários pronto atendimentos, na verdade, né? Mas não posso dizer qual é o melhor, porque eu não conheço todos os profissionais que estão no pronto atendimento. No geral, são praticamente os mesmos profissionais em todos os pronto atendimentos. Porque, na verdade, é um perfil de profissional que gosta de fazer pronto atendimento e emergência. Então, se eu for no pronto-socorro, eu vou ver os mesmos profissionais. Alguns vão ser os mesmos profissionais que vão estar na Unimed, alguns são os mesmos profissionais que vão estar em outros pronto-atendimentos particulares, porque é praticamente o mesmo pessoal que trabalha nos mesmos lugares, porque quem tem o perfil, né? Assim como tem pediatra que tem perfil para consultório, tem pediatra que tem perfil para emergência. Então, tem vários colegas que não gostam do consultório, mas que gostam da emergência. Que bom, que a gente precisa, que alguém que goste muito. Então, no geral... A maioria dos profissionais circulam entre os diversos atendimentos. Não só SUS, como os particulares. Mas a experiência que a gente teve, né? Pré-internação da Teodora, sábado, 9 horas da manhã, não existe um pronto atendimento em Pelotas. Só o PS. Pronto-socorro. Então, assim, ainda, né, por mais que existam os particulares, né, acho que a gente está ainda um pouco desassistido nesse quesito, assim, isso é verdade. Porque, na verdade, pronto-socorro é para emergência. Não tem hora, né? Exatamente. Sábado, 9 da manhã, a gente
peregrinou a cidade atrás, né? Acabamos constando na beneficência com um médico plantonista, que não era um pediatra, né? E depois fomos parar no PS, né? E no PS tem pediatra. Então e lá, aí com no certeza, PS tem pediatra. Então é um lugar que vai ser o melhor atendimento. É isso aí. Vamos lá. Pediatria mudou muito de umas gerações pra cá. Fala um pouquinho do que não se usa mais. Ixi, tanta coisa. Andador. Que não se usa mais. Né? Andador, Nessa fase, assim. Ai, tem muita coisa, na verdade. É que, na verdade, foram mais atualizações, na verdade, né? Hoje tem algumas doenças que a gente entende um pouquinho mais. Por exemplo, hoje em dia a gente fala muito da alergia à proteína de vaca, que anos antes a gente nem sabia. E na faculdade isso eu vi muito pouco. Na residência vi um pouquinho mais, mas vi muito mais depois, né? Então, é uma coisa... É uma doença recente, por exemplo, né? Em questão de medicações, então, tem muita coisa que se usava antes, que se usava muita medicação. Por exemplo, xarope é uma coisa que o pessoal dava muito antes, tipo, naquela ânsia de não ter o que fazer. Hoje em dia tem lavagem nasal, que a gente sabe que é extremamente importante. Então, por exemplo, tu vai num congresso de otorrino, eu lembro que... tinha uma época que tinha sempre uns congressos de otorrinopediatria aqui. Eu lembro que eu fui no último que teve antes da pandemia. Chamaram uma professora da USP para dar uma aula só sobre lavagem nasal, o tanto que é importante. Então, isso é uma coisa muito nova, antes nem se falava em lavagem nasal. E aí tem tudo na internet, né? Para quem gosta, quem não gosta. Mas, enfim, é estabelecido, tem protocolo, tá organizado, é para fazer e funciona, né? Daqui uns dias eu vou trazer a Dodó aqui para falar de lavagem nasal. Porque desde o primeiro dia de vida, no hospital, a gente faz lavagem nasal dela. Tadinha. E, enfim, tipo, a questão do xarope, que hoje em dia a gente estuda, que sabe que não tem comprovação, né? Então, hoje em dia a gente estuda mais, porque é isso, a gente consegue fazer muito mais pesquisa. Então, tem muita coisa que a gente não usa. Hoje a gente usa o mínimo de medicação possível com as crianças. Até porque a maioria dos casos que as crianças têm, das doenças que as crianças têm, são vírus. E para vírus, eu só vou usar os sintomáticos. Então, é aliviar um desconforto, é aliviar uma febre, mas remédio para resolver, não tem. Mágica não tem. Vírus é o quadro autolimitado. Então, vai levar ali entre 7 e 14 dias, a maioria dos quadros, e resolveu. Claro, a criança que está em casa, que não tem contato com muita gente, pegou alguma coisa, enfim, tem o seu quadro limitado. A criança que está na escolinha é diferente, porque cada criança tem um vírus. Então, daqui a pouco está melhorando de um, já pega outro, está melhorando de um, já pega outro, então é diferente, né? Mas, no geral, nós medicamos muito menos as crianças hoje em dia. Né? Sim, nós somos a geração antibiótico, né? Sim. Pra tudo. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais cautela, se estuda muito mais, né? Em relação a isso, se cuida muito mais. Que antibiótico que a gente vai dar pra gente não pular etapas. Então, por exemplo, vou tratar... enfim... Independente da doença, a gente tem uma linha que a gente segue de antibiótico que a gente vai usar. Tipo, eu vou usar o antibiótico lá, o inicial. Então, às vezes, eu lembro que eu via as pessoas falando, é sempre só amoxicilina, sempre só amoxicilina. Sim, é amoxicilina. Que é o básico, entendeu? Que é o primeiro. Eu não vou dar um tiro de canhão no teu filho, porque daí o dia que teu filho ficar muito doente, eu não vou ter o que usar. Entendeu? Então... se estuda para isso, entendeu? Ninguém tira nada da cabeça. Então, se tu foi lá no pronto-socorro e o pediatra... mas no pronto-socorro só dá amoxicilina. Sim, eles dão amoxicilina porque eles estudam e a amoxicilina que eles precisam dar no primeiro caso de atendimento do teu filho. Se voltar depois e piorar, aí o médico vai ter outra opção de medicamento para dar, entendeu? Mas isso é tudo baseado em ciência, né? Se faz pesquisa. Hoje em dia a gente estuda muito mais. Perfeito. Exatamente. Então, é isso. A gente acaba que usa muito menos medicamentos. Não vou saber, por exemplo, por que a gente não usa biotônico Fontoura. Hoje em dia não usa Fontoura. Muito bom. É álcool, né? Eu digo, hoje em dia tem muita gente que gosta. Eu tomei biotônico. Mas litros. Tomamos litros de biotônico. Aí, ainda ontem eu conversava com um representante e ele contando de um caso de uma pessoa, enfim, uma história que ele soube, de uma pessoa que tinha sido usuário, enfim, era etilista, ex-etilista. E aí começou a ter uma crise, e falou com o seu psiquiatra, porque estava com muita vontade de beber, e fazia, 10 anos que a pessoa não bebia. E aí que o psiquiatra foi investigar o que estava acontecendo, se ele tinha tido contato com alguma coisa. E aí ele contou que foi na farmácia, que andava sem fome, daí orientaram ele a tomar um biotônico Fontoura. E aí ele... Sim, né? Então, isso a gente não dá mais. Tem um monte de coisa que se usava, assim, né? Qualquer coisa... A questão do cercadinho, né? Deixar as crianças restritas
né? A gente deixa hoje muito mais no chão, né? Muito sim, mais livre. Hoje em dia tem tapetinho, a gente deixa livre, a não ser que daqui a pouco tu tá num ambiente que não é seguro pra tua criança. Sim. Mas hoje em dia tem uns cercadões, né? É o cercado cabe toda a família, né? Mas em casos especiais tu vai usar, até porque as crianças nem querem ficar. Pode até comprar, mas não vão querer ficar, entendeu? Isso aí porque hoje em dia eles são diferenciados também. Muito bom. Que aí a pediatria mudou, as crianças também mudaram. Antes a gente comia a terra. Antes a gente ficava sentadinho no carrinho vendo a mãe lavar roupa. Hoje, não, né? Nem pensar. E tu sabe que agora é muito engraçado, né? A gente vendo, eu acompanhando o desenvolvimento das gurias, né? E eu não tinha noção que com 1 ano e 8, sei lá, a partir de 1 ano e meio, aí no máximo 2 anos, a criança tinha total compreensão das coisas. A Tereza entende tudo que a gente fala pra ela, assim. E aí a minha mãe, por exemplo, diz assim... mas na época de vocês não era assim. Porque a Tereza, assim, ela só tem 2 anos. E é muito esperta, assim, muito esperta. Tipo assim, o raciocínio dela, né? A compreensão, o raciocínio lógico dela, né? As conexões que ela faz, né? Às vezes a gente passa sem falar sobre uma coisa há muito tempo. E ela vem lá e fala, mas é aquilo daquilo, sabe assim? E a gente tá, como é que ela lembra disso? Como é que ela sabe, né? Então, também tem muito disso, né? A gente estimula mais as crianças também, porque hoje em dia a gente consegue dar atenção para eles, né? Isso é uma coisa que mudou muito. Eu acho que isso é das coisas que mais mudou, na verdade, né? Porque antes, por exemplo, vou falar de mulher porque é minha vivência, né? Mas então antes nós éramos donas de casa e mesmo quando a gente trabalhava fora, porque há muitos anos as mulheres já trabalham fora. Mas tu trabalhava fora, tu chegava em casa, tu tinha muito trabalho e tu tinha que cumprir o trabalho de casa, entendeu? Então, a casa tinha que estar limpa, a roupa tinha que estar lavada, a louça tinha que estar limpa, a comida pronta em tal horário, né? Que horas tu ia sentar e brincar com a criança? Nunca. E criança era criança, isso é coisa de criança, isso é coisa de adulto. Eu lembro de ouvir a minha mãe falar assim, eu lembro, uma época que minha mãe ficou muito doente e ela falava assim, eu queria ter te dado mais colo, tipo, ela tinha um sentimento, sabe? Porque ela tinha que chegar em casa e fazer as coisas, ela lembra muito disso. Hoje em dia, mesmo que a gente queira, a gente não consegue fazer porque as crianças não deixam. Porque ela diz assim... Ingenuidade é tua, tu achar que tu vai conseguir fazer as coisas. Eu lembro que ela dizia assim, tu ficava sentadinha no carrinho, tipo, era final de semana, eu ficava no tanque lavando uma roupa. Nem pensar, a gente não consegue fazer uma comida, a gente não consegue limpar uma caixa, não consegue fazer nada. E tudo bem. Mãe, 1000 vezes por dia, a gente não consegue. E aí, se tu quer muito fazer, as duas coisas não vai dar pra fazer direito. Ou tu vai olhar pra tua criança, sentar com a tua criança, conversar, estimular, ou tu vai largar a tua criança na frente da televisão. E aí eu já ia falar disso, né? E aí resolve o resto da casa. Vamos falar Mas da polêmica. As duas coisas não dá. Das telas. A tela é é desesperador para nós. Imagina para as crianças. Isso é um problema. É um problema mundial, né? Hoje em dia tem muita gente se especializando nisso, né? Psicólogos se especializando nisso, enfim, né? Porque é uma adição, né? Com certeza. E para criança é muito nítido, né? Como eles mudam muito de humor quando eles ficam muito tempo assim em frente às telas, sabe? Não, e o efeito zumbi, né? Começou até ela. Exatamente. Eles não prestam atenção em mais nada. Tu chama, eles não atendem. Nada. Exatamente. Então, óbvio que vai atrapalhar. E alguma coisa no neurodesenvolvimento vai atrapalhar. E, claro, a criança na frente da tela, ela não incomoda, né? Ela não dá trabalho. Sim, ela fica ali. Fácil. É mais fácil resolver tudo. Não precisa dar atenção para a criança. É mais fácil. Claro que tem casos que as pessoas precisam em algum momento. A gente entende. Por exemplo, quem está em casa o dia inteiro e, de fato, precisa fazer alguma coisa e não tem rede de apoio, a tela passa a ser uma rede de apoio. Claro. Né? A gente não vai julgar, não vai discriminar uma mãe que precisa, porque a gente sabe que às vezes é desesperador. Claro. Mas que não seja o dia inteiro. Exatamente. Que não seja o dia inteiro. Então, organiza para ficar, sei lá, tal tempinho, enquanto lava a roupa, faz não sei o que rapidinho, mas depois senta, conversa com a criança, brinca com a criança, interage. Aí a criança vai fazer a conexão. Senão não tem conexão nenhuma. Ficar sentada na frente da televisão só repetindo o que a televisão fala. Depois reproduzindo sons da televisão. Reproduzindo sons da televisão, porque comunicar não vai se comunicar. Então tem muito disso, né? Então as crianças são muito mais espertas hoje em dia, porque na verdade o tratamento com as crianças é muito diferente, né? Então, exatamente. A mãe que diz, tu conversa com a Tereza como se ela fosse uma adulta. Sim, eu explico pra ela as coisas, né? Sim. E não é, não, escuta que isso é coisa de adulto. Não, eu tento explicar pra ela, mesmo que ela não tá entendendo, mas eu tenho certeza que ela tá entendendo do jeito dela, mas ela tá entendendo tudo, né? Antes a gente não podia participar das conversas. Sai daqui que agora a gente quer conversar. Exatamente. Essa criança eu lembro assim, a criança queria dar uma opinião,
Já levava um beliscão, já levava um tapa, já ficava de castigo. Hoje não, a gente deixa eles ali, eles interagem, é diferente, a gente trata eles diferente, porque eles exigem muito mais. Isso sem dúvida, que eles exigem muito mais do que nós exigíamos, isso é nítido. Mas a gente também tem esse cuidado muito maior hoje em dia, né? De fato, dar atenção para as crianças. E isso acho que foi o que mais mudou. É, né? Ana, eu acho, então, que esse é o nosso grande desafio, assim, né? Esse tempo de qualidade com os nossos filhos, porque a gente vive num mundo tão acelerado, né? Pensando nesse trabalho, para dar as melhores condições também para os filhos, né? De saber que o bebê não vai se encaixar nesse loqueteio, nessa tua correria, né? E sim, tu tem que parar, tu tem que sentar, tu tem que brincar, tu tem que escutar, né? E eu acho que esse é o grande desafio aí, né, do nosso maternar. Né? Exatamente. Eles exigem isso da gente, né? Então, assim, ó, chegou cansada do trabalho, mas vai ter que correr em casa. O problema é teu. O problema é teu. Então tá, Ana, muito obrigada. Tem aqui um mimo da nossa parceira, Mania de Usar. A gente ficaria com certeza aqui, bicho, mas tem várias perguntas, depois até posso te mandar pra tu dar uma olhada, de dúvidas, né, de mães aí, mas nosso tempo esgotou. Eu quero te agradecer imensamente, né? Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Esse espaço na tua agenda, que eu sei que é uma loucura, né? De vir aqui conversar, né? E obrigada por cuidar das minhas filhas também. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço a confiança no meu trabalho. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado. Sigam a Ana lá, né, nas redes sociais, que às vezes ela posta... Na verdade, ela compartilha bastante coisas legais dos pacientes, né? Então, é muito bom de acompanhar ela. Tá bem? Beijo. Espero que tenham gostado e até a próxima.